Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Projeto do Executivo que propõe inclusão de serviços de recapeamento como prioridade no Fundurb é aprovado em primeiro turno pelos vereadores. O Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com a finalidade de realizar investimentos em programas e projetos urbanísticos e ambientais do Plano Diretor Estratégico, é um recurso que o Executivo dispõe para priorizar a habitação de interesse social. Com a alteração da lei proposta no projeto, votado pelo Legislativo em primeiro turno, o Fundurb passa a atender também de forma preferencial outras áreas, como a pavimentação e o recapeamento urbano. A proposta foi recebida com algumas restrições pela oposição. Sou a favor que esse recurso que hoje está parado, 1,8 bi, possa ser usado para a periferia de nossa cidade. É isso que vai determinar nossa votação em segundo turno a favor do projeto. Porque não tem sentido, em 5 anos aproximadamente, o dinheiro que estava parado lá era de 200 milhões, foi para 1,8 bilhão. Então não fica se discutindo se constrói moradia, se não constrói moradia, se destina a mobilidade urbana, se não destina, e o dinheiro parado. Se arrumar um gatilho dentro da lei que garanta que o recurso pode ser investido nos bairros carentes da cidade, com pavimentação, com recapeamento nesses bairros, somos de acordo e votaremos em segundo. É isso que nós estamos brigando aqui, apresentando a emenda neste sentido para tentar mudar ele em segunda votação. Estamos contrários a esse projeto, porque o dinheiro do Fundurb, que é esse fundo, ele tem que ser absolutamente colocado na habitação popular e na mobilidade urbana. O que o prefeito Ricardo Nunes quer fazer é retirar o dinheiro do fundo, que a prioridade é habitação e mobilidade, e usar esse dinheiro para fazer recapeamento de vias, ou seja, operação tapa-buraco. Então, é uma inversão de prioridades. Para nós, a prioridade número 0 de São Paulo é superar o déficit habitacional, que vai chegar em 2030 a 700 mil moradias faltando. A gente tem um aumento de população em situação de rua para quase 50 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Então, nós precisamos urgentemente de investimento em moradia popular. Não concordamos de tirar dinheiro do Fundurb para fazer a operação tapa-buraco. A votação se deu em quórum qualificado de 3/5 dos vereadores da Casa, por se tratar de legislação do uso e ocupação do solo. No painel eletrônico, foram 36 votos favoráveis e 14 contrários. A base governista se posicionou sobre a importância dessa aprovação. 30% do valor do Fundurb, hoje mais ou menos o fundo nosso está em 1 bilhão e 800 milhões, esses 30% eles já vão para a habitação. Está garantido o investimento na habitação, além dos outros 6 bilhões de reais que o prefeito Ricardo Nunes está investindo para construir mais de 50 mil unidades habitacionais nessa gestão dele. E esse outro recurso, esses outros 70%, para a área de mobilidade, sim, para calçadas, para pavimento de onde não há pavimento, especialmente na periferia da cidade de São Paulo. Isso é uma coisa que a população da cidade de São Paulo tem pedido ao longo dos últimos anos, é recapeamento de ruas e avenidas. Então o que o prefeito Ricardo Nunes está garantindo, sim, investimento para habitação, mas também investimento para recapeamento da cidade. Hoje na cidade de São Paulo, a população clama por uma malha viária muito mais transitável, sem os buracos, e a periferia de pavimentações novas. Então, por isso que eu acho que é importante o projeto, que ele vai beneficiar não só o centro da cidade de São Paulo, mas as periferias, principalmente com pavimentação, principalmente nos núcleos, né, de habitação de interesse social, que estão espalhados pela periferia, que tem lá na década de 80, de 90, aquela que a gente chamava de borra de asfalto, jogava lá um asfalto, mas sem drenagem, sem guia, sem sarjetas, sem essa drenagem. Então, com isso, vai propiciar esse investimento também em habitação. Não é só construir casa, mas você tem que dar qualidade de vida para aquelas casas, para aquelas famílias que estão na periferia e precisam de qualidade também do asfalto, do pavimento, da iluminação. O projeto segue agora para a segunda votação. Maglio, sempre um prazer ter você aqui comigo no programa. Um privilégio participar, você sabe disso, porque a gente está tratando de assuntos que mexem com a sua vida. Então isso é fundamental, né, Carol?
Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre essa votação desta semana. Um projeto um tanto quanto polêmico, como a gente pôde ver, né, que dividiu bastante a opinião dos vereadores, mas que pode ajudar, né, no viário da cidade. Sem dúvida. Uma explicação importante, quando se fala em Fundurb, é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. O Fundurb, ele existe por quê? Porque as pessoas, quando querem construir dentro do perímetro que está acima do que manda o plano diretor, então eu vou construir um shopping, por exemplo, eu tenho uma área determinada, mas eu preciso de mais, então eu pago a outorga onerosa. O que é a outorga onerosa? Você pagar para ter direito a construir numa área, num perímetro maior do que está determinado pelo plano diretor. Por isso, mexe com o uso e ocupação do solo, por isso que foi necessária a votação, né? Que conforme foi explicado aí pela Elis Marina na matéria, é uma votação com quórum qualificado. Então, o que acontece nessa questão? A partir do momento que você vai mexer com isso, você consegue aprovar em primeira votação. Agora, na segunda votação tem um detalhe, porque o plano diretor, ele tem que ser modificado e essa questão do recapeamento, não é? Da questão do asfalto e tudo mais, ela tem que ser colocada lá. Então, por isso, ele só pode ser votado em segunda votação depois da revisão do plano diretor. Você vê que está marcado já a segunda, mas só que não pode ser agora. Tem que esperar a revisão do plano diretor. Quando revisar e mexer na legislação, aí sim ele pode ser votado em segunda. É evidente que é polêmico, né? Em princípio, é para habitação de interesse social. Mas tem também a questão das calçadas, como os vereadores da situação falaram, e de repente estender também para o recapeamento. É claro que vai ter muito assunto ainda para ser tratado, muita discussão. Agora, lembro sempre, primeiro tem que mexer no plano diretor. Depois que houver a revisão e a votação da revisão, aí sim esse projeto pode entrar e ser votado em segunda, né? Maglia, a gente vai falar agora sobre o programa de metas da Prefeitura, porque a Prefeitura entregou à Câmara Municipal a revisão do plano de metas para o exercício de 2021 a 2024. O plano ou programa de metas da Prefeitura é um instrumento de planejamento com diretrizes que orientam a gestão municipal a atingir objetivos estratégicos e que define ações prioritárias na cidade. A revisão do plano de 2021 a 2024 foi apresentada aos parlamentares e presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do União, por 4 secretários municipais: da Fazenda, Governo, Planejamento e Casa Civil. O prefeito Ricardo Nunes pediu que viesse aqui o secretário de Governo, da Fazenda e Casa Civil entregar primeiramente aos vereadores da cidade de São Paulo a revisão do plano de metas, né? Foi feito todo um trabalho de revisão após os 2 primeiros anos, o sistema de calibragem e o aumento de 9 metas novas, né? Então eram 77, passaram a ser 86, né? Sendo calibradas meta a meta, alinhada com o orçamento da cidade. Com a revisão, o programa teve o orçamento reajustado de 30 bilhões e 900 milhões para 36 bilhões e 810 milhões de reais. Foram inseridas 9 novas metas, perfazendo um total de 86 metas. São 9 novas metas que foram inseridas agora pelas diversas secretarias, propostas pelas secretarias, considerando, primeiro, disponibilidade orçamentária e, segundo, a possibilidade e a necessidade também da população de maneira geral no aumento de alguns serviços. Por exemplo, na área de saúde, onde houve um aumento significativo de entregas, de projetos propostos e que serão entregues até o final dessa gestão, e também da questão de mobilidade, além da habitação de interesse social, que é uma das questões bastante relevantes que a Prefeitura está se debruçando no sentido de disponibilizar o maior número possível de unidades habitacionais, especialmente para as famílias de menor renda. A faixa azul para os motociclistas também será ampliada na cidade. Uma das novas propostas é justamente a ampliação do modelo que foi testado pela CT em 2 grandes avenidas de São Paulo, das faixas azuis, onde, de fato, as informações iniciais que nós temos até agora é da redução significativa do número de acidentes com motociclistas nessas áreas. Então, a Secretaria de Transportes e o prefeito estão propondo a ampliação dessa meta, ou a inserção dessa meta como uma nova meta de mais 200 quilômetros de faixa azul no município de São Paulo.
Magno, a gente viu aí, né, como disse Fabrício Cobra, uma calibragem, né, do plano de metas. E é sempre importante, né, a prefeitura ir revendo as metas para o município até o final da gestão. A gente viu aí a questão da faixa azul, que foi implantada na cidade e vem dando certo. E vem dando muito certo. Quando se fala em plano de metas, é importante lembrar que isso vem desde lá do presidente Juscelino Kubitschek. Isso é uma questão importante entre as cidades. Agora, ela coloca efetivamente um relacionamento muito importante entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que em São Paulo é muito bom. A gente tem visto realmente realizações do Legislativo e também do Executivo que trabalham de uma forma bastante harmônica, a gente pode dizer dessa forma. Por que você tem que fazer a revisão do plano de metas? Porque a cidade cresce cada vez mais. Essa questão da faixa azul é um belo exemplo. Porque se colocou essa faixa azul para os motociclistas, por exemplo, na 23 de maio, chegou a reduzir o número de óbitos a zero. A zero. Ou seja, eles estão andando na faixa deles, ninguém mexe, eles também não entram na faixa dos carros. O número de acidentes diminui muito. Então é preciso fazer mais. Então você precisa de quê? Você precisa de mais investimento. A partir do momento que você precisa de mais investimento, você vai ter que fazer a revisão do plano de metas, que vale até 2024. Esse plano, ele é de 2021 até 2024. Então, para a prefeitura conseguir todas essas obras até 2024, ela tem que rever o plano de metas, como também o plano na questão da saúde. A gente sabe que faltam equipamentos de saúde. A população cresce, a gente sabe cada vez mais. Pessoas que vêm de todos os lados e vêm para São Paulo, a gente sabe disso. Precisa usar o quê? Os equipamentos públicos. Então, por isso que é importante também, e é outra questão também que nós vamos ouvir falar bastante, essa revisão do plano de metas, viu, Carol? Com certeza. A gente vai continuar falando sobre o que rolou, né, aqui na Câmara durante a semana daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conferir os destaques da 8ª audiência pública da Comissão de Política Urbana sobre a revisão do PDE. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Com o tema Habitação Social e Política Fundiária, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou nesta terça-feira mais uma audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico. Para dar início ao debate, o técnico da Planurb, a Coordenadoria de Planejamento Urbano, mostrou um recorte do tema dentro do projeto de lei sobre a revisão intermediária do PDE. Entre as colocações estão a definição de habitação de interesse social, HIS, e habitação de mercado popular, HMP, como tipologias habitacionais com regime jurídico próprio. Um HIS1 é de até 3 salários mínimos de renda familiar mensal ou até meio salário mínimo per capita. HIS2 é acima de 3 até 6 salários mínimos de renda familiar mensal ou até 1 salário mínimo per capita. E HMP é de 6 a 10 salários mínimos de renda familiar ou 1,5 per capita. Na apresentação, as zonas especiais de interesse social, que já foram tema de audiência pública, foram citadas novamente. Todas as 1 e 3, ocupadas por população de baixa renda, terão de instituir o Conselho de ZEIS antes da intervenção. Ainda foram citadas as operações urbanas consorciadas, as áreas de intervenção urbana e a regularização fundiária. Sobre regularização fundiária urbana, REURB, inclusive para orientar a incidência dos instrumentos relacionados. Essa legislação ela foi promulgada desde do PDE, então é uma atualização do plano. O defensor público pontuou que o Plano Diretor Estratégico traz instrumentos importantes para o estímulo de produção de habitação de interesse social.
além de melhorias das condições habitacionais, urbanísticas e ambientais, garantindo a segurança jurídica da posse, chamada de regularização fundiária plena. Ele citou que, sobre essa questão, a Defensoria Pública entende que a revisão do PDE traz propostas pontuais e pouco transformadoras. A Defensoria Pública, na nota técnica que apresentou um resumo das contribuições que foram angariadas durante as audiências públicas antes do projeto de revisão intermediária chegar nessa casa. E nos parece que muitas propostas que são reiteradas ali foram desconsideradas do projeto, notadamente aquelas que falam bastante da política de regularização fundiária do município. Essencial no processo de revisão do PDE, a população participou da discussão e falou que precisa ser visto com mais atenção. A minha contribuição hoje foi sobre a regularização fundiária, nessa questão sobre poucas comunidades que estão tendo a regularização fundiária de fato e a demora de receber o título de posse e depois a matrícula do cartório, porque fica emperrado e não sai, as comunidades não recebem. A necessidade de implementar um dos instrumentos mais importantes do Plano Diretor Estratégico de 2014, que são as zonas especiais de interesse social, as ZEIs 1, 2, 3, 4 e 5. Então, mais do que alterar detalhes, criar mecanismos que coloque as ZEIs em prática e atenda às necessidades habitacionais da população trabalhadora. Todos os vereadores que falaram durante a audiência ressaltaram que habitação social e política fundiária é um dos temas mais importantes para a cidade na revisão do PDE. A importância desse tema é fundamental e não só na entrega das unidades habitacionais, mas também na regularização fundiária e urbanização. Nós prevermos aqui no plano diretor o direcionamento de recursos para potencializar tanto a urbanização como também a regularização fundiária, que é tão importante, né, entregar o título de propriedade para tantas famílias que vivem esse desafio aí e esse sonho de ter a sua casa própria, ou na regularização, na urbanização ou na entrega das unidades. Um tema importantíssimo para a cidade de São Paulo, principalmente para as pessoas da periferia, das comunidades, e nós estamos aqui para o plano diretor, evidentemente, que é exatamente um planejamento de como a cidade deve crescer, né, para chegarmos e atender a necessidade dessas pessoas de uma forma em geral, né? A vereadora Silvia, da bancada feminista, explicou que 369 mil moradias precisam ser construídas na capital e há ainda mais 740 mil moradias que necessitam ser regularizadas. Para isso, ela afirmou que são necessários recursos públicos porque a população que ganha até 3 salários mínimos não consegue financiamento se não tiver subsídio do governo. O Pode Entrar é um projeto com subsídio, mas nós precisamos também que as grandes construtoras paguem, né, um valor bem alto, porque elas constroem numa cidade que tem uma infraestrutura gigantesca e elas têm que dar uma contrapartida por isso. Então, nós precisamos fortalecer o Fundurb para a finalidade de moradia e mobilidade e também a questão da regularização fundiária, e nós precisamos também fazer com que aumente a cota de solidariedade. Esse dinheiro que as construtoras têm que pagar pode ser para o Fundurb, mas a gente quer que se priorize que elas paguem em construções. O presidente da comissão comentou sobre a cota de solidariedade. No texto em discussão hoje da revisão do plano diretor, ele prevê o aumento para 20%, equivalente a 20% do valor da área total do terreno. Ou seja, hoje é 10%, vai aumentar para 20% o valor que vai para o Fundurb. Também o depósito equivalente a 20%, atualmente é 10% do valor total da área do terreno destinado à aquisição de terreno ou subsídio para a produção de habitação de interesse social, preferencialmente em ZEIs 3. Olha, a gente viu aí, né, a audiência pública da revisão do plano diretor estratégico. A gente já falou sobre o Fundurb, né, no primeiro bloco. Sim, e a gente está vendo aí como é importante essa relação do Fundurb com o plano diretor em relação às habitações de interesse social, que é uma demanda recorrente aqui na cidade. Sem dúvida. Inclusive, a vereadora Silvia, da bancada feminista, alertou essa questão, aquilo que eu falei lá no começo. Quer dizer, quando você constrói a mais daquilo que você pode construir, ou seja, no perímetro, você tem que contribuir com o Fundurb, você tem que pagar.
Então ela está dizendo que então vamos usar esse dinheiro também para a habitação, vamos priorizar a habitação. E é interessante quando a gente toca nesse ponto. Eu, durante mais de 5 anos, eu fiz reportagem de trânsito aérea e era de noite, tipo 7 horas da noite. E quando eu sobrevoava dentro do trânsito, eu sempre notava uma coisa. Nas áreas, por exemplo, mais próximas, por exemplo, Serra da Cantareira, se via sempre uma luzinha lá. Daqui a pouco você, mas essa luzinha não estava lá. Aí no dia seguinte, mas peraí, tem mais 4, 5, 6 luzinhas ali que não estavam ali. Ou seja, as pessoas vão ocupando esses lugares. Por que é importante você revisar o plano diretor? A cidade cresceu de forma desordenada. E não é culpa dessa gestão, não, de jeito nenhum. Não Isso é já culpa acontece faz tempo, Isso né? vem já de muitos e muitos anos, quando São Paulo começou a crescer, não é? Então, isso traz problemas. Por exemplo, as pessoas constroem ali do lado do córrego. O saudoso governador Mário Covas dizia sempre uma coisa. Quando havia invasão, quando a água entrava nessas casas construídas próximas a córrego, ele dizia o seguinte, olha, a natureza, ela precisa da área da várzea para quando o rio enche, aquela várzea que não deve ser ocupada, ela está ali justamente para pegar essa água a mais. Então, veja que trabalho é fazer esse plano diretor estratégico. Por quê? Você tem que tirar essas pessoas desses lugares, claro, desses morros onde as pessoas constroem, é perigoso o deslizamento. Então, tudo isso entra nessa questão da habitação do plano diretor. Claro que a construção das habitações de interesse social, e a gente viu que são muitas, precisamos de milhares delas, então elas têm que ser prioridade. Por isso que é importante o quê? A sua participação. Olha aqui, onde eu estou morando lá, toda vez que chove, entra água na minha casa, eu perco tudo. O que eu faço? Eu preciso de uma habitação de interesse social. Vai lá, comprova que você é de baixa renda, enfim. Ou, de repente, se está numa área onde dá para morar, essa questão da regularização fundiária também tem que ser levada em conta. Então, por isso que eu sempre falo, e nós aqui, né, Carol, é preciso participar das audiências públicas do plano diretor estratégico. É fundamental. Bom até a gente lembrar que este sábado tem audiência pública regional no Céu Rosa da China, na região da Zona Leste. Exatamente, na Zona Leste, como já houve também, houve essa semana em Parelheiros também, não é? Então, é fundamental a participação popular nesses lugares. Por quê? Através dessas ideias, através dessas demandas, os vereadores vão tendo subsídios para colocar em prática e para falar assim, não, na revisão do plano diretor não vamos precisar fazer isso aqui. Então, por isso que é fundamental. E é simples, né? A gente sempre gosta de dar aqui o caminho. Então, sampaulo.sp.leg.br/revisão PDE. Tudo junto. Você tem um hot site, que é um negócio impressionante, lá tem tudo. Audiências públicas, horários, aquilo que se propõe. Então, a participação é fundamental. Com certeza. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas falar de um assunto também muito importante para a cidade, que é Tarifa Zero. Entidade que defende a gratuidade do transporte público e um especialista no assunto participaram da reunião da subcomissão da Tarifa Zero. Dono de uma empresa que atua na consultoria de gestões públicas e privadas em todo o país, Tiago Gomes disse que é possível implantar esse modelo de gratuidade na capital, desde que se leve em conta outros fatores. Pensar em que a implantação de tarifa gratuita nos bairros pode ajudar a fortalecer as centralidades de bairro. Acho que a gente tem que se preocupar com a questão metropolitana. Então a gente tem um sistema concorrente de trilho, a gente tem um sistema concorrente de ônibus da MTU que não estão sob gestão da cidade. Lembrar que a gente precisa ter uma entidade de discussão que reúna o Estado, o governo federal, além do município. A gente chamar os municípios vizinhos para essa discussão também é muito importante. Mas acho que sim, é viável, acho que isso beneficiaria a vida de muitos cidadãos. O secretário executivo do MDT, Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, Wesley Nogueira, defendeu na reunião a criação do Sistema Único de Mobilidade Urbana. Ele se basearia na experiência dos outros sistemas únicos, o SUS da saúde e o SUAS da assistência social, onde se teria princípios parecidos, como, por exemplo, o princípio da corresponsabilidade. Todos os entes federados passariam a ter o mesmo nível de responsabilidade dentro da política de mobilidade urbana. Então, vai discutir financiamento do sistema de transporte público. Essa é uma responsabilidade não só dos municípios, mas ela tem que ser compartilhada com estados e União, né, como é a política de saúde.
O presidente da subcomissão da Tarifa Zero, vereador Paulo Frange, do PTB, e o relator da subcomissão, vereador Sidney Cruz, se disseram convencidos da viabilidade de implantação deste sistema de gratuidade no transporte coletivo da capital, mas desde que ele ocorra de maneira gradual. Não há dúvida de que a gradualidade da implantação é que vai dar resultado. E uma das situações que já está pronto é quem está inscrito no CAD único. Nós já sabemos onde estão e quem são, quantos são. Portanto, nós já temos esse custo. A gradualidade dessa implantação, partindo do CAD único, é um primeiro passo para a gente poder observar esse resultado. É muito cedo ainda para falar a respeito da possibilidade da implantação 100% da tarifa zero. Porém, eu consigo avaliar até o presente momento que uma decisão ela deverá passar por uma implantação de forma gradativa, contemplando primeiramente os mais necessitados aqui da cidade de São Paulo, que é a população da nossa periferia. Olha, a gente sempre fala que é um sonho, né, a gratuidade no transporte público, que o debate vai ser longo até a gente chegar, né, na tarifa zero, mas a gente já está vendo aí um caminho, né, um ponto de partida, uma gratuidade de forma gradual. Por isso que é importante explicar para você a importância do Poder Legislativo, a importância da Câmara Municipal de São Paulo. A primeira coisa que a Câmara fez dentro dessa ideia, montou uma subcomissão específica para isso, específica para cuidar exatamente disso. Isso é fundamental. Por quê? Porque ela traz a sociedade, além do poder público, traz a sociedade civil também para discutir, os empresários do transporte público. E está se chegando a uma questão interessante. Dá para colocar 100% de gratuidade na cidade de São Paulo? Na região metropolitana, são 39 municípios, a região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Então, você vê que são muitos municípios. Dá para fazer 100%? Difícil, no primeiro momento é complicado, porque você tem SP-Trans, você tem MTU, você tem a Via Mobilidade, você tem o metrô, né? E as concessionárias respectivas também, as concessionárias que trabalham com os ônibus também nos outros municípios. É difícil. Então, já, por exemplo, uma saída, todo mundo tem condições de pagar tarifa? Não. Aqueles que são mais necessitados, que não tem dinheiro, então vamos priorizar esse pessoal. É o que está se fazendo agora, né? Quando se fala do CAD único, esse pessoal é um pessoal... Quem tem condições de pagar, em princípio, continua pagando. Quem sabe lá na frente nós vamos conseguir atingir 100%. E uma outra coisa que eu sempre gosto de falar aqui, tem um município no Ceará que a gente já deu exemplo, tem 360 mil habitantes. Ele tinha, ano, 500 mil viagens de ônibus, 500 mil passageiros, ano. São 360 mil. Instituíram a tarifa, zero. Aumentou para 2 milhões de viagens. Então, você imagina o que você tem que fazer. Você tem que aumentar a frota. Você tem que aumentar, não tem como, né? Porque é de graça, todo mundo vai querer usar. Então, por isso que essa graduação que eles estão estudando, né? Fazer de forma gradativa, eu acho que é o caminho, né, Carol? Com certeza. Maglio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Sempre é um privilégio, você sabe, participar com você, com os nossos telespectadores, mostrar a importância do Poder Legislativo. Aqui se criam leis que mexem com a sua vida, mais do que nunca. Com certeza. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.